A crise entre o Brasil e os Estados Unidos é um episódio que expôs as falhas diplomáticas do Brasil. A decisão dos Estados Unidos de impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros escancarou a falta de preparação e a má condução das relações bilaterais por parte do governo brasileiro. Mesmo em meio às tensões ideológicas, é fundamental que o interesse nacional prevaleça, como em crises passadas, até que as relações entre os dois países retornem à normalidade. A decisão do governo Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros de exportação para os Estados Unidos pegou as autoridades brasileiras de surpresa e deixou muita gente perplexa. Se recapitulamos a retórica das altas autoridades brasileiras em relação ao governo Trump e depois ao presidente eleito, a comunicação oficial da altíssima tarifa não deveria surpreender ninguém. A crise já estava contratada e, inevitavelmente, iria acontecer. Merece referência a ação da oposição bolsonarista ao governo Lula e a ausência de estabelecimento de canais de comunicação com a Casa Branca e com o Departamento de Estado, desde a eleição até hoje, por razões puramente ideológicas. A carta menciona adicionalmente a regulamentação da mídia social e das Big Tech em curso no STF, lembrando que a Europa recusou essa decisão por não confrontar os interesses dos Estados Unidos. O interesse nacional exige que agora, acima das ideologias e disputas partidárias, o foco seja a negociação para reduzir as tarifas e defender nossa indústria e o agronegócio. As declarações políticas das autoridades brasileiras contra Trump e os Estados Unidos devem dar lugar a pronunciamentos técnicos voltados à superação das dificuldades atuais. Apesar das diferenças ideológicas e das personalidades envolvidas, a crise será superada e a normalidade voltará a prevalecer, com cada país defendendo seus interesses nacionais sem confrontação ideológica. É preciso lembrar, a crise é política diplomática e não apenas comercial. De nada adiantará o governo federal dizer que apoia os exportadores, porque quem paga o preço do tarifaço são eles, não o governo federal. Este, inclusive, pode se sentir tentado a apostar no conflito por conta de sua agenda política, mesmo comprometendo a saúde da economia para garantir eleições desequilibradas em 2026. Por isso, é importante que os exportadores se conscientizem de que o governo federal não é necessariamente amigo deles. Essa tarifa foi imposta como resposta aos desafios do BRICS, a hegemonia americana. Desafio hoje capitaneado por Brasil, Rússia e Irã. Vamos ao exemplo do Canadá. É nesse contexto que a paradiplomacia ganha relevância. No Canadá, por exemplo, atores políticos no âmbito federal e provincial implementaram uma agenda de contatos e viagem aos Estados Unidos para rebater ponto a ponto os argumentos do governo norte-americano que buscavam justificar tarifas. Reforçaram junto aos interlocutores relevantes dos estados atingidos as perdas comerciais e o impacto negativo sobre as expectativas econômicas dos investidores estadunidenses. Os premiers de várias províncias canadenses viajaram aos Estados Unidos, reuniram-se com parlamentares e funcionários da Casa Branca para ressaltar a interdependência das cadeias de suprimento entre os países e fazer lobby contra as tarifas. Houve contatos também com os governadores e parlamentares democratas e republicanos, considerados amigos da integração comercial, inclusive com laços empresariais com o Canadá. Ao redor foram espalhados em estados republicanos chaves, explicando que as tarifas são, na verdade, impostos pagos pelos cidadãos americanos. Alguns premiers se encorajaram fortemente na mídia dos Estados Unidos, dando entrevistas constantes em redes televisivas para mostrar como as tarefas afetam a vida cotidiana dos norte-americanos. Ministros do governo federal canadense também atuaram de forma coordenada nas redes, como o X, postando mensagens com pontos previamente combinados. Paralelamente, intensificaram os contatos diplomáticos de alto nível, mantendo abertos canais de diálogo com os negociadores norte-americanos. Forças-tarefas dedicadas a relações bilaterais foram instituídas no âmbito da chancelaria do governo federal. O objetivo era manter as tarifas sem causar danos aos consumidores e aos empregos dos Estados Unidos, sobretudo nos estados mais dependentes de exportação do Canadá. Senhoras e senhores, este é o caminho que o Brasil deve trilhar, porque em diplomacia não há espaço para ideologia quando está em jogo o interesse nacional. E para agravar a situação, os Estados Unidos abriram investigação sobre o comércio brasileiro, por meio da seção 301. Foi justamente uma das inspirações que tivemos para propor a lei da reciprocidade no Brasil. Hoje, com a abertura dessa investigação, todos perderão muito mais. A seção 301 é um instrumento de lei americano que permite ao governo dos Estados Unidos investigar e punir práticas comerciais estrangeiras consideradas injustas e discriminatórias. No caso concreto, ele está sendo usado para apurar se o Brasil prejudica empresas americanas com tarifas, restrições, comércio digital e falta de proteção. Só a boa e profissional diplomacia pode abrir portas para o restabelecimento do diálogo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos e possamos restabelecer a nossa normalidade comercial. E, naturalmente, os seus governos, com as suas ideologias, têm que arcar com as suas responsabilidades e consequências. Nós queremos um governo com altivez, com presença, com envergadura, com o melhor que o Itamaraty tem para restabelecermos a negociação comercial. Muito obrigado.